Com seus olhos fechados, sua mão no coração, vamos falar com o Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, onde nós buscamos, meu Pai, chamar a sua atenção. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui porque precisamos, meu Pai, reconhecemos isso. A sua palavra diz que o Senhor veio para aqueles que estavam perdidos, meu Pai. Inclusive, em determinado momento, o Senhor falava que o céu se alegra por um ímpio, meu Deus, um pecador que se arrepende, muito mais do que 99 justos que não precisavam se arrepender. Mas quando nós analisamos, meu Pai, quem é justo? Quem é justo e não precisa se arrepender, Senhor? Então, muitas vezes, Senhor amado, nós podemos nos olhar para nós, talvez até olhar como essas ovelhas que são justas e não precisam se arrepender, que é o maior engano das nossas vidas, Senhor, que é a oração do fariseu. Senhor, obrigado por não ser como os demais homens. Eu jejuo, eu oro, eu não faço tantas coisas erradas como os outros fazem. E aquele pecador, aquele publicano, estava lá com a sua cabeça abaixada, batendo a mão no peito e pedindo misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E o Senhor nos pergunta: quem vocês acham que foram, qual oração que foi recebida? Qual daqueles dois saiu realmente justificado? Porque alguns estão se justificando, mas não estão sendo justificados por Deus. Então eu te peço, Senhor, que nós possamos ser como aquela ovelha perdida que o Senhor encontra. Que o céu se alegre, Senhor, com as nossas decisões, com a nossa postura, que nós não estejamos, Senhor, num lugar e nos colocando como aqueles que não estão perdidos. Se nós não temos o Senhor, é óbvio que nós estamos mais perdidos do que nunca, Senhor. Então nos dá visão, Senhor. Nos dá o discernimento, nos dê o discernimento para entender, meu Deus, onde temos que trabalhar e colocar a força lá. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda porque sozinhos nós já fracassamos. Sozinhos nós sabemos que não é que nós vamos fracassar. Antes de nós sentirmos o fracasso, nós já fracassamos, porque não tem como dar certo, não tem como fluir se não for pela sua bênção. Nos ajuda, Jesus. Abençoa cada um desses que está aqui comigo, Senhor. Abençoa as famílias, os casais, os filhos. Dê visão a cada um de nós, Senhor, para que a gente venha ter a postura certa, para que nós possamos agir de forma sábia, de forma inteligente, equilibrada. Nos ajuda, Jesus. Abençoa o teu povo, derramando da sua graça, do seu favor sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, nesta noite, porque a graça que nós temos é para agora, para hoje, Senhor. Então que o Senhor nos ajude em tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Se falamos, meu Pai, pensamos, tivemos atitudes, reações que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Coloca o temor em cada coração. Temor, meu Pai, o temor do Senhor nos ensina a sabedoria. Então que nós possamos ser pessoas ensináveis, pessoas educáveis, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, as nossas vidas, que possamos sair daqui muito melhores, muito mais abençoados, com reflexões e decisões, que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, te agradeço. Obrigado pela vida, pelas bênçãos, pela saúde, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém, pessoal?
Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Fale comigo, por favor. Sabedoria. 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 Essa palavra para mim, talvez seja uma das mais transformadoras da nossa vida. Porque sem sabedoria, obviamente, nós faremos as piores escolhas. Aqui em Provérbios 15, 33, talvez seja o versículo-chave disso tudo. Vamos juntos, pessoal, fale comigo. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, temer a Deus me deixa mais inteligente, mais sábio. Então, eu temo a Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. E a humildade antecede a honra. Somente pessoas humildes pedem sabedoria. Somente pessoas sábias são humildes. Porque o tolo, ele é orgulhoso. O tolo, ele é arrogante. O tolo, ele quer estar certo. O sábio, ele quer agradar a Deus. O sábio, ele cede naquilo que ele tem que ceder. Então, a sabedoria que funciona é aquela que vem de Deus. Porque a gente pode até aprender muitas coisas na vida, na escola, em faculdade, mas isso nos dá uma inteligência. Mas inteligência sem sabedoria não leva a lugar nenhum. Porque sabedoria é fazer as escolhas corretas. Sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus me ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Então, a humildade e a sabedoria estão juntas. Então, se eu sou uma pessoa sábia, eu também sou humilde. Porque eu quero ser abençoado por Deus, eu quero ser honrado por Deus. E a sabedoria, ela não vem com a idade. Ah, mas eu tenho 40, 50, 60 anos. Não quer dizer que você seja sábio. A sabedoria vem em buscar por essa sabedoria. É tão interessante que nós vemos Salomão, o homem mais sábio que já existiu até chegar ao Senhor Jesus. Quando ele teve a oportunidade, quando ele fez aquela oferta, aquele holocausto de 1000 animais, 1000 ofertas, ele chamou a atenção de Deus. E é tão interessante que nós vemos o nível de sabedoria que Salomão tinha por pedir mais sabedoria. Então, quando nós analisamos os tipos de coisas que nós pedimos, quando você analisa, quando você tem a oportunidade de pedir alguma coisa, você faz a sua oração, o que você tem pedido para Deus? Será que você se lembra de pedir pelo principal, que é sabedoria? A maioria, infelizmente, nunca pede por sabedoria. A maioria pede por questões financeiras, questões familiares, sentimentais. E a palavra diz que a sabedoria está nas esquinas gritando: busquem sabedoria, adquira mais sabedoria. Por que há tantos divórcios? Por falta de sabedoria. Por que há tantas pessoas problemáticas? Porque não buscam sabedoria. Então, quando eu busco sabedoria, eu entendo, o problema não é o meu marido, não é a minha esposa, não são os meus filhos, não é meu local de trabalho, o problema, fala comigo, o problema é a falta de sabedoria. O problema nos casamentos é a falta de sabedoria. Por que há tantas pessoas endividadas? Porque elas acham que o problema da vida delas é a falta de dinheiro. Não, o problema é a falta de sabedoria para administrar o dinheiro. Porque o dinheiro tem muita gente que ganha, que vence, que conquista, mas ela nunca sai do lugar. Você deve lembrar daquelas histórias que tinha antigamente, né? Que ficou famosa aquela história lá do cheque do Luxemburgo. Quem lembra dessa história? Lá no começo dos anos 2000, quando ele era o número 1, né? 98, 99, 2000, ele sempre foi ele era o número 1 naquela época, acho que ele estava no Palmeiras, né?
e ganhava muito, tal. E tinha uns cheques espalhados aí pelo país, tinha até uma no Nordeste lá, que o cara tinha um cheque do Luxemburgo, ou seja, o cara ganhava milhões por ano e ele continuava super endividado. Então o problema não é a pessoa não ganhar ou ganhar, o problema é não saber administrar. Então tem pessoas que fazem muitos cursos, têm várias faculdades, mas são pessoas derrotadas. Tem pessoas que se casaram já 3, 4 vezes, até mais. Você já viu aí com esses artistas aí, a vida bagunçada que eles levam, né? Que é o que fica escancarado, mas no dia a dia tem gente assim. Então a pessoa casa 3, 4, 5 vezes, mas o problema é a falta de sabedoria para conduzir a vida. Muitos pedem por um casamento sem pedir por sabedoria. Muitos pedem para ter condições de abrir uma empresa, mas sem ter sabedoria, sem buscar pela sabedoria. Então, uma vida derrotada é o resultado de escolhas sem sabedoria. Então, nós precisamos analisar. Muitos têm criado filhos, por exemplo, para serem derrotados, porque não têm criado esses filhos com base na sabedoria. A palavra fala: honra o seu pai e sua mãe, para que te vás bem e que prolongues os dias na terra. Mas a mãe, o pai não cria o filho com sabedoria e o filho se torna insensato e começa a desrespeitar e começa a agir de uma forma errada. E aquele pai, aquela mãe não corrigem com base na palavra. Então esses pais estão criando um filho para ser derrotado e viver pouco tempo, porque estão criando pessoas sem sabedoria, sem disciplina. Deixa o filho fazer o que quer, do jeito que quer. Então, nós temos que trazer para a nossa vida, se uma área da nossa vida não está fluindo, é porque tem faltado isso, tem faltado sabedoria. Aqui em Provérbios 4, 5, diz assim: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Fala comigo, pessoal. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Vamos juntos. Ame-a, e ela cuidará de você. Então, se eu for sábio, ela me protege, ela cuida de mim. Eu não caio em armadilhas, eu não tropeço em coisas erradas, porque eu estou sendo guardado, protegido por ela. O conselho da sabedoria é: procure obter mais sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima, valor à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Então, pessoal, quando nós buscamos sabedoria, ela nos protege, ela nos honra, ela nos dá vida longa, ela muda tudo. A sabedoria muda tudo na nossa vida. Por isso que eu falei no comecinho, se nós dermos atenção a uma palavra como essa, ela é uma das mais transformadoras da nossa vida. Provérbios 19, 8. Quem obtém sabedoria, vamos juntos, pessoal, quem obtém sabedoria, vamos juntos, quem obtém sabedoria, ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Então você se ama? Você se valoriza? Então você tem que buscar sabedoria. Você quer dar valor à sua vida? Você quer ter uma vida poderosa, abençoada? Ou seja, você quer viver uma vida poderosa? Você quer viver uma vida feliz, uma vida que prospera? Então tem que buscar sabedoria. Porque quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Provérbios 3,13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento.
Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então, qual que é o investimento do momento? Qual que é Bitcoin, é ouro, é dólar? Onde eu invisto? Invista em sabedoria. A sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Rubis, você sabe, a pedra mais cara que existe. É a joia mais cara que existe. Aquela vermelha. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Você acha rubi chique, magnífico? A sabedoria é muito mais do que isso. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Mas da tolice, né? A pessoa que vive pela tolice, ela vive com caminhos ruins, levando prejuízos, aflito, nervoso, estressado. Mas o caminho da sabedoria são caminhos agradáveis. Você não tem medo de quem vai bater na sua porta te cobrando, ninguém vai te ligar te ofendendo. Não, porque você está vivendo com uma vida reta, íntegra, sábia. E todas as suas veredas, todos os seus caminhos são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então nós precisamos de sabedoria para absolutamente tudo. Nós separamos aqui vários versículos para bater. Porque nós precisamos entender que esse é o caminho. Eu preciso de sabedoria, eu quero ter um negócio, eu preciso de sabedoria para administrar esse negócio. A sabedoria é a coisa mais valiosa, mais do que joias caras, caríssimas, mais do que ouro. E quando você ouve os homens mais bem-sucedidos, eles sempre falam a mesma coisa. Quando a pessoa sempre tem aquele momento numa entrevista de alguém que está numa posição muito importante, sempre tem alguém que pergunta, né? Se você pudesse voltar no tempo, quando você começou, você queria ter o dinheiro que você tem hoje ou você queria ter a sabedoria que você tem hoje? A mente que você tem hoje? Todos falam a mesma coisa. Sabedoria. Queria ter sabedoria naquele tempo, eu teria evitado muita coisa, eu estaria muito mais longe. Porque tem gente que já ganhou muito dinheiro, ele perde tudo. Tem gente que perdeu muita coisa, mas tinha sabedoria, ele ia lá e reconstrói tudo. Pode perceber. Tem gente que nunca sai do lugar. Outras pessoas, você já deve ter visto exemplo de pessoas que tiveram uma crise, uma situação, erraram na escolha, quebraram a cara, quebraram financeiramente e daqui a pouco, daqui a alguns anos, você ouve falar dela, está lá em cima de novo. Isso é cabeça. Isso é cabeça. A pessoa sabe o caminho, ela sabe o que funciona. Ela não fica perdendo tempo, ela sabe, ela adquiriu sabedoria, ela investe na sabedoria. Então, a sabedoria, ela nos ensina a construir uma vida sólida. Mas muitas pessoas, o que elas fazem? Elas agem como tolos. Não falam com os pais, não falam com os filhos, não falam com os irmãos. E qual é a sabedoria disso, pessoal? Pessoas tolas, desequilibradas, pessoas que cada problema que ela tem, ela vai e ela se isola. Quando vai alguém tentar corrigir, conversar, acertar alguma coisa, tudo recebe como uma crítica. É aquele feridento, tudo recebe como uma afronta. Isso mostra o quê? O orgulho. Porque o sábio, ele é humilde. Mas o tolo, ele é orgulhoso. O tolo, ele não aceita correção. O tolo não aceita conselho. O tolo só quer expor os seus pensamentos. Então esse é o tolo, essa é a vida do tolo. Ao invés da pessoa parar, analisar, ouvir o que estão falando, ver, analisar a própria vida, processar e mudar, não. Ela alimenta sentimentos, ela alimenta a raiva, ela alimenta uma série de bobagens. Resumindo, ela só está perdendo tempo, ela só está ficando velha. Ela não está ficando sábia. E esse é o maior roubo da vida das pessoas. Porque uma pessoa sábia, ela não fica recebendo as coisas como um ataque.
ela entende simplesmente assim, ela tem identidade. Se aquilo é verdade, então não tem por que eu ficar chateado, porque é verdade. Então vou processar, vou analisar e vou mudar. Se aquilo não é verdade, aquilo é uma crítica, uma pegação de pé, eu não vou me ofender, afinal, aquilo não é verdade. Então aquilo não muda a minha vida, ou seja, de um jeito ou de outro, uma pessoa sábia, ela não entrega o seu poder, ela não perde o seu sono, ela não desequilibra porque alguém falou isso ou falou aquilo. Se é verdade, ok, eu vou ficar quieto, vou fechar a boca, vou mudar. Se aquilo é mentira, paciência, o outro pensa isso, eu me conheço, eu sei, eu estou alinhado com a palavra e está tudo certo, não vou discutir, não vou brigar, não vou fazer nada disso. O sábio, ele não gosta de fofoca, ele não gosta de ouvir sobre a vida dos outros. O sábio, ele não fica alimentando intriga, ele não fica sendo o isqueirinho, ele não fica querendo instigar as pessoas. Isso é sabedoria. A sabedoria nos ensina centenas, milhares de coisas que vão mudando a nossa vida. Um relacionamento, um casamento, provavelmente é a área que mais exige sabedoria e deve ser também a área que mais nós agimos com tolice, com falta de sabedoria. Então, se nós queremos uma vida alinhada, nós precisamos vencer essa parte. Vencer o orgulho, vencer o passado, agir com sabedoria, porque se eu ajo sem sabedoria, o meu casamento vai ficar ruim, os filhos vão ser afetados e, obviamente, a minha vida espiritual também. Minha vida espiritual não vai andar. Como é que eu posso ter uma intimidade, um relacionamento com Deus? Eu sentir a presença do Espírito Santo, se o que menos tem na minha casa é o Espírito Santo, se o que menos tem na minha boca são palavras de bênção, de vitória. Se eu vou lá e ofendo, e xingo e brigo, não tem Espírito Santo lá. Não tem Espírito Santo na minha vida. Porque o Espírito Santo, como diz o nome, é santo. Então, uma casa onde tem palavrão, ou tem gritaria, bateção de porta, ofensa, amaldiçoando os outros, ali não habita o Espírito Santo, ali habita o diabo. Essa é a realidade. Às vezes a pessoa está na igreja e está com raiva do irmão. Onde tem sabedoria nisso? A sabedoria me ensina a ter empatia pelas pessoas. Porque as pessoas são diferentes. Eu não preciso concordar com tudo, nem você concordar com tudo que eu falo. Mas a gente precisa estar alinhado. Não é nem para mim, nem para você. O que diz na palavra? Então a gente vai, se ajustando baseado na palavra. Preciso entender as diferenças. É diferente de uma coisa que é uma questão de opinião, de gosto. Como um filho, Filhos, cada um tem um jeito. Mas os princípios e os valores precisam estar alinhados à palavra. Então, entender essas diferenças no marido, na esposa, mas baseados na palavra, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, Deus nos ensina que as pessoas dão o que elas têm. Por quê que nós aprendemos isso? Porque cada um precisa olhar para si. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso mudar a mim mesmo. Jesus nos ensina que cada um tem que pegar a sua própria cruz. Então eu não vou pegar a sua, você não vai pegar a minha, eu não mudo você, você não vai me mudar. Então a palavra nos ensina, as pessoas dão o que elas têm. Se pessoas feridas, elas vão ferir. Pessoas amarguradas, elas vão receber tudo como uma crítica, como um ataque. Então, o que a sabedoria faz? Ela me ensina a lidar com as situações. Ela me ensina a conversar da forma certa, a analisar as coisas da forma equilibrada. Então, a sabedoria me ensina a lidar com cada situação, com o filho, com o marido, com a esposa, no casamento, no trabalho, comigo mesmo. Eu busco sabedoria para lidar comigo mesmo, com os meus sentimentos. Não é assim, não precisa disso. Eu não preciso agir dessa forma, eu não preciso viver dessa maneira. Ou seja, eu estou me analisando. Isso é ser sábio. Aqui em Provérbios 24, 3 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida.
Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso. Quem tem conhecimento aumenta a sua força. Provérbios 2:11, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, olha só, o bom senso me guardará. Tem gente que não tem senso, não tem bom senso, não é sem noção. Tem gente que é tola, ela é sem noção, ela fala fora de hora, ela não sabe resolver as coisas, a maneira de resolver é na briga, na ofensa, no problema. Então a sabedoria, o bom senso o guardará, o discernimento o protegerá. Então pessoas sábias, elas não são sem noção, elas têm noção das coisas. Ela fala na hora certa, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que ela não tem que fazer, ela sabe que ela tem que, para onde ela tem que ir, onde ela tem que avançar, esperar, falar, se calar. E assim a gente vai adquirindo o bom senso. O tolo, ele responde ao tolo. O sábio, ele não se torna semelhante ao tolo. O sábio, ele vai agir com sabedoria. Isso é o bom senso. O bom senso guardará e o discernimento protegerá. Olha aqui a importância da sabedoria. 1 Coríntios 12:8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Paulo fala aqui dos dons do Espírito. E o primeiro dom do Espírito é a sabedoria. Olha só. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, eu sei como falar, eu tenho uma sabedoria para falar. O primeiro dom é o da sabedoria. Porque a partir desse dom, a partir da sabedoria, eu consigo estabelecer e desenvolver todos os demais dons. Todas as demais situações vão se encaminhando quando eu adquiro o principal, que é a sabedoria. Aqui em 1 Coríntios 1:30 diz assim, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Deus fez do Senhor Jesus a sabedoria. Vocês são deles, em Cristo Jesus. Nós somos de Cristo. Então, o Senhor nos deu sabedoria quando nós aceitamos Jesus. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós nos tornamos sábios. Tem uma passagem, pessoal, que depois eu queria que você lesse. Eu não vou ler para você, mas que você lesse. Que coisa mais linda aquele texto. Que é falando da sabedoria, que está em Provérbios 8, do 22 em diante. Que quando você lê lá, você entende que a sabedoria, ela não é uma característica, ela não é uma qualidade. Ela é uma pessoa. A sabedoria é uma pessoa, a sabedoria está em Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, buscamos Jesus, nós nos tornamos sábios. Em Isaías 11:2 diz assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então a sabedoria sempre deve estar em primeiro lugar na nossa busca, nos nossos pedidos de oração. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá visão, me dá discernimento, me ajuda a tomar as boas escolhas. Essa tem que ser a nossa oração. Quando nós nos voltamos para Jesus e buscamos agradá-lo, nós estamos buscando sabedoria, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Aqui em 2 Crônicas 1:6 diz assim, olha só, são vários versículos, preste atenção, por favor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro.
Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. 2 Crônicas 1, versículo 7 em diante. Então a gente vê aqui, naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quiser, eu darei a você. Depois que ele fez 1000 holocaustos, ou seja, ele ofereceu algo grandioso, ele não ofereceu qualquer coisa para Deus, ele chamou a atenção. Salomão tinha um coração altamente generoso, liberal, e o Senhor foi até ele e falou: pede o que você quiser. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Olha só o pedido dele: dá-me, Senhor, sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar. Você tem buscado sabedoria para liderar a sua vida, liderar a sua casa, a sua família, os seus negócios? Sabedoria. Sem sabedoria, por isso que as pessoas estão no fundo do poço, separadas, tristes, infelizes, endividadas, doentes, porque são sem sabedoria, são tolas. Então olha só, peça-me o que você quiser, Senhor, me dá sabedoria. Mas sabedoria para eu ficar famoso, para eu ganhar muito dinheiro? Não, sabedoria para algo maior do que eu, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu? Eu quero sabedoria para governar o teu povo, Senhor. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, nem mais sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, olha o poder, das quais mantinha uma parte das guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comum, olha só, quando a pessoa tem sabedoria, tem prosperidade, porque um governante sábio, ele administra bem os recursos, ele tira os excessos, ele administra. Então a economia vai muito bem quando uma pessoa é sábia. O rei tornou tão comum a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, olha só. E o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Então naqueles lugares que tinha um monte de árvore espinhosa, tal, era tão comum o cedro, que são árvores incríveis, nobres, era tão comum quanto esse mato aí, essas árvores que só serviam para fazer lenha. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Então veja, imagina o ouro ser tão comum quanto pedra. Você vai num lugar, você chuta a pedra, mas como a economia, as pessoas estavam prósperas, estavam ricas. Veja que toda essa riqueza e prosperidade começou com um pedido: Senhor, me dá sabedoria. Então veja a importância, pessoal, de perseguir a coisa certa, de perseguir a sabedoria. Então, se nós queremos uma vida abençoada, somente será com sabedoria. Você quer uma família abençoada, sim ou não? Então, precisa ter sabedoria. Você quer uma vida profissional próspera, sim ou não? Só precisa de sabedoria. Salomão chamou a atenção de Deus com a sua oferta e atraiu o favor de Deus. Ele fez uma oferta, ou seja, primeiro eu entrego para Deus algo, eu não fico pedindo, Senhor, me dá, me dá, me dá. Não, eu ofereço, eu faço, eu chamo a atenção do Senhor. E Ele se aproxima de mim. E se eu peço a coisa certa,
Ele me supre com tudo aquilo que eu não pedi. Mas se eu fico pedindo, Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, eu quero a morte dos meus inimigos, Senhor, eu quero fama, eu quero isso, nada se sustenta. Porque vira para mim, vira os meus desejos. Perceba, pessoal, que analisando a vida de Salomão, quando ele começou, nesse momento aqui, nós vemos que ele buscou sabedoria para administrar muito bem o povo de Deus. E ele foi extremamente abençoado. Lá em Eclesiastes, ele começa a falar: decidi dar tudo à minha carne, decidi ir para o vinho, e eu construí muitos bosques, obras, me tornei tão famoso. Ou seja, ele começa a falar dele. Antes ele falava de Deus, falava do propósito. Depois ele começa a falar: os meus negócios, os meus açudes, as minhas obras, as minhas florestas, a minha sabedoria, os meus servos, os meus. Tudo virou eu. Quando virou eu, quando eu acho que sou eu, quando eu acho que eu sou o cara, quando eu acho que eu é que cheguei, que construí, lembra do Nabucodonosor? Estava lá no terraço dele falando: essa é a grande Babilônia que eu construí. Quando ele não tinha terminado de falar, o Senhor tirou a sanidade dele, porque ele foi arrogante. Então, enquanto Salomão estava aberto para fazer a vontade de Deus, ele foi prosperando. Quando ele começou a se voltar para ele e fez concessões para aquelas mulheres e começou a fazer coisas para se preencher o vazio da vida dele, foi onde ele se perdeu. Então, tudo o que ele pediu naquele momento foi sabedoria. Isso mostra o nível de coração que ele tinha. E como resultado, ele recebeu tudo aquilo que ele não pediu. Então, se nós entendermos isso, eu busco a sabedoria, eu vou receber visão, eu vou receber discernimento para lidar em todas as áreas. Porque o propósito sempre é Deus. Deus só abençoou Salomão porque para que o propósito de Deus fosse cumprido. Deus tinha um povo. Deus queria que aquele povo fosse cuidado. Então Deus só abençoou Salomão para que ele pudesse voltar, devolver em forma de boa administração para o povo. E ele fala: eu preciso de sabedoria para governar bem esse povo, Senhor. Ou seja, o ponto é esse: Deus, Ele será glorificado através da sua vida se Ele te abençoar? Essa é a questão. Deus será glorificado se eu for abençoado? Deus foi glorificado na vida através de Salomão porque ele pediu a coisa certa e o propósito dele estava certo. Então, se o propósito na minha vida está certo, está alinhado, Deus pode me abençoar, porque Ele vai ser glorificado através da minha vida. Então, a sabedoria para agradar a Deus, eu peço sabedoria para cuidar das coisas de Deus, eu peço sabedoria para cuidar da família de Deus, eu peço sabedoria para cuidar desse relacionamento, e essa sabedoria, esse entendimento, ela vai vir quando eu persigo um relacionamento com Deus. Enquanto nós não adquirirmos o relacionamento com Deus, não tem como Deus vir até mim, me dar condições, me ajudar. Porque foi aqui, ele buscou relacionamento com Deus, ele ofereceu 1000 holocaustos. E naquela noite o Senhor chegou até ele e falou: me pede o que você quiser. Então o Senhor está esperando exatamente isso, relacionamento. A sabedoria precisa ser buscada, perseguida. Então eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso orar. Tem gente que ainda não lê a Bíblia, não tem esse hábito, então como é que eu vou ter sabedoria? A palavra diz, agora eu não me lembro se é em Levítico, que diz que toda vez que um rei fosse coroado, um novo rei, que ele precisava ter a própria Bíblia dele. Então ele precisava do rolo, né, de pergaminho da Bíblia, para que ele tivesse a própria Bíblia dele, para que ele pudesse se basear na palavra. Então todo rei que era coroado,
ele ganhava um presente, que era uma Bíblia. Então, a partir desse momento, ele ia basear a administração dele com base na palavra. Então, aqueles reis que seguiam aquela mensagem, aquela palavra de Deus, eles eram bem-sucedidos. Aqueles que recebiam a oportunidade, mas não seguiam, eram onde fracassavam. Então, o segredo para ser abençoado não é ter um grande exército, não é ter grandes obras, é ter sabedoria, porque tendo sabedoria, eu consigo as demais coisas. Então, eu preciso de relacionamento com Deus. Então, por exemplo, hoje é dia 11. Eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, então começa por Provérbios. Foi assim que a gente começou com as crianças. A Maria, a minha filha de 9 anos, ela terminou de ler a Bíblia esse mês. Ela começou ano passado, começou por Provérbios, depois foi para os Evangelhos, depois terminou o Novo Testamento, aí começou o Velho Testamento. Terminou agora, esse mês. Por quê? Porque começou. Não botou assim, nossa, tem tanto tempo, nossa, você vai ler 10 capítulos por dia. Não, começa com 1. Hoje é dia 11, então leia Provérbios 11. Qual a dificuldade? Comece, daqui a pouco a Aninha termina também, ela está em Atos. Leu Provérbios, não lembro agora se ela leu Salmos, acho que já leu Salmos também. Leu já os Evangelhos e está em Atos. Então, tem gente que não faz o básico. Como é que vai ter sabedoria se não tem relacionamento com Deus, se não prioriza Deus? Então, é colocar isso, é ensinar os filhos, mas para isso eu preciso praticar na minha vida. Então, hoje é dia 11, eu vou ler Provérbios 11. Provérbios tem, por acaso ou não, tem 31 capítulos. Dá para você ler um por dia, todos os dias do mês. E é claro que à medida que você desenvolve, você vai lendo mais. Lê 2, lê 3, lê 4, começa nos Evangelhos, né? E assim você vai pegando o hábito, né? O hábito de se relacionar, de aprender, de buscar. E a palavra, ela vai nos ensinando, quando a gente lê, nossa, eu não acredito que isso estava escrito aqui tanto tempo, ou nossa, não acredito que a palavra tem a resposta para isso, e a gente vai buscando sabedoria, vai tendo entendimento, e vai sendo confrontado pela palavra, e a palavra precisa nos confrontar. A palavra precisa bater de frente. A palavra precisa quebrar, estilhaçar as nossas fortalezas, os nossos paradigmas, para que a gente viva com sabedoria. Porque se eu venho aqui, a palavra vem, eu não sai daqui e pergunto, o que você entendeu da palavra? Foi boa. Por que você entendeu? O que mudou na sua vida? O que você vai sair melhor? Não sei, perdeu tempo. Mas quando vem, eu saio daqui reflexivo, puxa, olha só, eu tenho que mudar isso. Não, eu não vou aceitar viver dessa maneira, não, eu vou tomar uma decisão, não adianta eu ficar triste, não adianta eu achar ruim, nossa, não, o Senhor quer nos ajudar. O Senhor corrige quem Ele ama. Você corrige o seu filho porque você ama ele. Se você não ligasse para ele, você não falava com ele, deixa se explodir. Não, eu não quero, eu quero que você se dê bem. Deus quer isso de nós. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos colocar numa posição de glória, de bênção, de elevada. Uma posição elevada. E isso só vai acontecer quando eu chamar a atenção do Senhor. Então eu peço sabedoria todos os dias. Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou assistir os programas, eu vou buscar sabedoria para lidar com a minha família, eu vou buscar sabedoria. Senhor, me dá uma direção para essa decisão. O que eu faço com essa situação, Senhor? Me dá uma direção, como que eu lido com essa situação? Que é o que a gente falou essa semana. Quando a gente toma uma decisão baseada no Espírito, guiado pelo Espírito Santo, a gente tem paz. Se é pela carne, a gente não relaxa, a gente não descansa. Então eu busco sabedoria. Senhor, me dá uma linha, uma direção para tomar. Eu busco a sabedoria, eu oro, Senhor, abençoa para os meus funcionários, para que os meus funcionários tenham uma boa atitude. Senhor, me abençoa, me dá sabedoria para que eu consiga fechar aquele negócio.
Ou seja, eu peço sabedoria para tudo, para mim e para os outros. Senhor, dá sabedoria à minha esposa, aos meus filhos, ao marido, aos meus funcionários. Me dá sabedoria, Senhor. Nós precisamos de sabedoria. Amém, meus queridos? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito. E eu peço que você coloque a sua mão no coração e que você fale com o Senhor neste momento. Se o Senhor te desse a oportunidade hoje, será que você pediria, sem ter ouvido essa palavra, será que você pediria sabedoria? Talvez não. Talvez essa não seria uma prioridade sua. Talvez antes de ouvir essa palavra, se o Senhor nos desse uma oportunidade, faz um pedido, faz um desejo aí. Talvez a gente não pediria, a gente pediria a morte dos inimigos, a gente pediria riquezas, a gente pediria fama, a gente pediria solução de um problema, mas sem sabedoria eu sempre vou me meter em novos problemas. Sem sabedoria eu sempre vou me colocar em novas situações ruins. Então vamos tomar a nossa decisão. Lembra disso. A sabedoria não vem com a idade. Ela vem com uma busca. Muitos estão vivendo muitos problemas, quando na realidade o problema é a falta de sabedoria. Então o problema da nossa vida não é aquele problema que a gente está vendo, não é tão óbvio assim. Meu problema é que eu estou aqui nessa situação, é o dinheiro, é o relacionamento. Não, o problema é a falta de sabedoria. Então peça nesse momento, Senhor, abra meus olhos, Senhor, me dá visão, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, meu Deus, para lidar com as minhas emoções. Às vezes eu tenho emocional ainda muito forte, uma alma muito forte. Ainda eu perco minhas bênçãos muito fácil, eu brigo muito fácil, eu perco a minha paz muito fácil. E Deus não quer isso para nós. Me dá sabedoria, Senhor, para lidar com as minhas emoções. Me dá sabedoria para lidar no meu casamento, Senhor. Me dá sabedoria para lidar com os meus filhos. Amplia a minha visão, Senhor, amplia meu discernimento, me ajuda. Me dá sabedoria, Senhor, para chamar a atenção do Senhor, para fazer ofertas que chamem a atenção do Senhor, oferta não apenas de recursos financeiros, mas ofertas da minha vida. Uma oferta, tem gente que não faz uma oferta de ler um capítulo por dia. Eu não dedico a Deus 15 minutos no meu dia. Como que eu quero vencer, pessoal? Se eu não consigo ofertar a Deus 15 minutos no meu dia. Olha só como é que as coisas estão perdidas, bagunçadas na vida de muitos. A pessoa não tem problema, não tem preguiça, acorda cedo para fazer tantas coisas, se esquece do abençoador. Se esquece que sem sabedoria a gente não sai do lugar. A gente pode até ter alguns resultados, mas sem sabedoria esses resultados serão limitados. Então não aceite você viver uma vida limitada, pessoal. Não deixa o diabo te colocar um teto. Até aqui você vai. Não, rompe esse teto. Rompe esse teto. Salomão só começou a diminuir quando ele perdeu sabedoria, mas ele estava tão cheio dele, orgulhoso, que ele falava que ele fazia tudo, mas sem perder a sabedoria. Ele bebia, ele ficava bêbado, ele se entregava à farra, mas sem perder a sabedoria. Como isso é possível? Aí já estava cego, né? Então peça, Senhor, me dá sabedoria. Peça, Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa conduzir a minha vida, Senhor, me ajuda. Às vezes eu achava que eu sabia conduzir minha vida, mas eu estou vendo que eu não sei. Eu estou vendo que ainda tenho escolhas na minha vida que estão erradas. Eu estou vendo que há coisas na minha vida que não vão fluir se eu não mudar, se eu não tomar uma decisão, se eu não me relacionar com o Senhor. Então fala com Ele agora em nome de Jesus. Senhor, eu preciso do Senhor. Meu Deus amado, eu preciso do Senhor. Abra minha mente, Jesus.
Abra minha mente, eu preciso ter sabedoria para lidar com a minha esposa, Senhor, com o meu marido. Preciso de sabedoria, meu Deus, para lidar com esse ambiente de trabalho muitas vezes difícil, com ímpios lá, meu Pai, com situações lá acontecendo. Eu preciso ter sabedoria para lidar com as minhas emoções, Senhor. Eu preciso de sabedoria para lidar com o meu tempo, com a gestão do meu tempo. Muitas vezes a minha vida ainda continua desorganizada. Eu não tenho tempo para minha casa, para os meus filhos, para o cônjuge, eu não tenho tempo para o Senhor, mas eu tenho tempo para o lazer, para os amigos, para o trabalho, mas está desorganizado. Me dá sabedoria para saber dizer não, Senhor. Me dá sabedoria para administrar minha vida da forma correta. Eu não quero, meu Deus, mais viver afadigado, correndo, meu Deus, para lá e para cá. Eu não quero, Senhor, mais viver dessa forma. Eu não quero mais viver dessa maneira, Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus Todo-Poderoso. Tem misericórdia de mim, Deus Todo-Poderoso. Me dá sabedoria para conduzir bem a minha vida, Senhor. Para conduzir a minha família. Para que o Senhor seja glorificado através da minha vida, Senhor. Para que a minha casa seja um lugar de bênção, de vitória, Senhor. Para que o Seu nome seja glorificado através da minha vida, através da minha casa, da minha família, dos meus resultados, Senhor, porque sem sabedoria eu só vou passar vergonha. Que eu tenha sabedoria, Senhor, para vencer esse orgulho, para parar de ser cabeça dura, para parar de achar que eu estou certo sempre. Me dá a visão, Jesus. Me dá a sabedoria para fazer boas escolhas em nome de Jesus. Dá a visão, Senhor. Peça ao Senhor. Senhor, abra meus olhos, me dá discernimento. Eu vou me posicionar, Deus querido. O que você vai fazer a partir de hoje? Onde você tem que colocar mais sabedoria? Assim, investir mais para que haja sabedoria. É em Deus? É no seu relacionamento com Deus? É no lidar na sua casa, na sua família? Onde necessita de sabedoria, pessoal? É na gestão dos seus recursos, na organização da sua vida, do seu dinheiro, da sua família. O que precisa de sabedoria? Pensa em sabedoria. Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor, meu Pai, porque eu estou vendo que da maneira que está indo não vai dar certo. A maneira que eu estou conduzindo não está dando certo, não estou tendo resultado. Eu estou correndo, não estou chegando a lugar nenhum. Então me dá a luz, Senhor. Me dá a luz, me dá as direções certas. Que eu persiga isso, Senhor. Eu persigo o Senhor, eu persigo a Sua palavra, eu persigo a mudança da minha vida. Eu preciso do Senhor. Diga a Ele, eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu sei, meu Pai, que se eu continuar vivendo do meu jeito, eu vou quebrar a cara de novo. Muitas vezes eu já quebrei a cara, Senhor, eu estou indo para quebrar de novo, Senhor, pela 1000ª vez. Então me dá sabedoria, Senhor, para fazer boas escolhas, para que eu não viva uma vida inteira tendo o mesmo tipo de atitude, achando que vai ser diferente agora. Não, não vai ser a mesma coisa, e pior, porque o tempo está passando, vou ficando velho. Vai dando frustração, vai dando cansaço, de novo deu errado, de novo não funcionou. Por quê? Porque eu não estou buscando com sabedoria. Nos dá sabedoria, Jesus. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, nos ajuda, Deus querido. Derrama sobre nós, meu Pai, a sabedoria. Derrama sobre cada coração, meu Pai, esse espírito humilde, Jesus. Porque quando nós temos humildade, nós podemos ser honrados. Porque o sábio, ele é humilde, mas o tolo, ele continua mantendo a sua arrogância, ele continua querendo estar certo, mas o humilde, Senhor, ele quer ajustar, ele quer melhorar, ele não tem compromisso com o erro, ele não tem compromisso em estar certo, ele quer viver em paz, Senhor. Ele tem que lidar com as coisas, mas ele quer agradar ao Senhor. O mais sábio, ele sabe o que fazer, o mais sábio ele cede mais, o mais sábio ele sabe o que tem que fazer, porque ele é sábio, ele tem buscado
Como Jesus agiu em situações assim? Que a gente vê na palavra todas as situações. Como é que Jesus agiu nessa hora? Não é como Jesus agiria. Não, Jesus fez, Jesus agiu. Ele já nos deu o exemplo. Seja qual for a situação, Ele já nos explicou, já nos deu um exemplo. Então tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos dá este presente, Jesus. Nos dá este presente da sabedoria, para que nós possamos cuidar bem daquilo, como o Salomão. Senhor, me dá sabedoria para cuidar do seu grande povo. Me dá sabedoria, meu Deus, para cuidar das suas coisas. Me dá sabedoria, Senhor, para cuidar das bênçãos que o Senhor tem me dado. Me dá sabedoria para cuidar da família que o Senhor me deu, dos filhos que o Senhor me deu, do casamento que o Senhor me deu. Me dá sabedoria, Senhor. Eu preciso do Senhor porque eu quero te agradar, eu quero crescer, eu quero desenvolver, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, com o seu propósito na mão, levante aos céus por gentileza. E que você persiga isso em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro a sabedoria para lidar com cada situação, meu Pai. Eu declaro a sabedoria para ter condições, meu Pai, de mudar cada uma dessas situações que eu tenho apresentado aqui diante do Senhor, meu Pai. Eu declaro isso. Eu declaro, meu Pai, cada setor, cada área da minha vida, Senhor. Eu declaro a manifestação do Senhor. Eu declaro, meu Pai, sabedoria para mudar cada uma dessas áreas. Em nome do Senhor Jesus, eu contarei esse testemunho, meu Pai. Eu contarei essa vitória. Eu viverei os milagres, as bênçãos, a restauração, as mudanças que eu preciso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso. Senhor, eu declaro famílias abençoadas. Eu declaro, meu Deus, uma vida espiritual poderosa, meu Pai. Eu declaro pessoas que te amam. Eu declaro pessoas que respeitam, meu Pai. Eu declaro pessoas sábias. Eu declaro pessoas que te louvam, meu Pai, com a palavra, com a boca, com os hábitos, meu Deus. Que tudo na vida dela glorifique o Senhor, meu Pai. Que a casa dela glorifique o Senhor. Que a vida dela glorifique o Senhor. Que a boca, as palavras dela glorifiquem o Senhor, meu Pai. Nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus. Declaramos vida, declaramos visão, declaramos discernimento, declaramos capacidade, Senhor, declaramos uma habilidade de ouvir o Senhor e fazer o que é necessário e mudar, meu Deus, o que precisa ser mudado. Eu declaro, Senhor, o poder, a manifestação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso, meu Pai, as bênçãos das nossas vidas, meu Pai. Eu declaro a sabedoria na vida de cada um de nós, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado. Eu creio, meu Pai, nós declaramos, nós concordamos, nós tomamos posse, Senhor, e cremos na manifestação do seu poder nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Jesus. Nós te amamos e te agradecemos. Amém.